Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já é tarde demais. O que vou revelar agora pode mudar completamente sua vida. E por isso mesmo, o governo chinês está desesperado para esconder de você. Há exatos 3 anos, um documento vazou dos arquivos do Partido Comunista Chinês. Neste documento, há uma lista de 47 práticas budistas consideradas ameaça nacional. Mas uma delas assustou tanto as autoridades que carrega a classificação extinção imediata. Esta prática não envolve manifestações, não envolve política. Envolve apenas você, sua mente e um conhecimento que eles descobriram ser poderoso demais para deixar livre. E se eu te disser que em apenas 21 dias praticando isso, você nunca mais será a mesma pessoa? Que você vai desenvolver uma capacidade que apenas 0,1% da humanidade possui. Fique até o final, porque vou ensinar 2 técnicas secretas. Mas antes, você precisa entender por que eles têm tanto medo disso que criaram uma operação militar só para caçar quem pratica. Para entender o poder real dessas práticas, precisamos voltar a 1959. Quando a China invadiu o Tíbete, não foi apenas conquista territorial. Foi o maior roubo de conhecimento espiritual da história. Mas aqui está o segredo que mudará sua percepção para sempre. Antes de destruir os mosteiros, os chineses fizeram algo específico. Eles sequestraram 127 monges mestres e os forçaram a revelar tudo sob tortura. Durante 3 anos, extraíram cada técnica, cada segredo, cada método de despertar da consciência que levou 1.400 anos para ser desenvolvido. O que descobriram os deixou em pânico total. Descobriram que o budismo tibetano não era religião. Era uma tecnologia avançada de reprogramação mental. E quando testaram essas técnicas em laboratórios militares, os resultados foram tão perturbadores que classificaram tudo como arma de consciência, proibida para civis. Em 2018, Dr. Li Wei, neurocientista da Universidade de Pequim, conseguiu acesso a esses arquivos secretos. Ele testou a técnica mais poderosa, chamada Shamatha Supremo, em 200 voluntários militares. Os resultados foram tão explosivos que o estudo desapareceu de todas as bases científicas em 48 horas. Doutor, Li Wei foi transferido para um local não divulgado. Mas eu tenho os dados. Esta técnica demonstrou ser capaz de aumentar a atividade do córtex pré-frontal em 340%, reduzir a ansiedade em 94% dos casos e, mais chocante ainda, tornar a pessoa completamente imune à manipulação externa em 97% dos testes. Imaginem um governo descobrindo que existe uma prática que torna seus cidadãos impossíveis de controlar, de manipular, de enganar. Uma prática que desperta a verdadeira natureza humana. O que vocês acham que fariam? Exato. Declarariam guerra total contra essa prática. Desde 2019, a China mantém uma operação militar chamada Projeto Despertar Zero. Objetivo: eliminar completamente qualquer rastro dessas técnicas. Mais de 3.000 tibetanos foram presos apenas por conhecer essas práticas. Famílias inteiras desapareceram. Mosteiros foram transformados em centros de tortura. Mas aqui está o que eles não esperavam. Quanto mais perseguem, mais a técnica se espalha. Porque pessoas que experimentam esse despertar não conseguem mais viver na ilusão. Em 2022, descobriram uma rede subterrânea de praticantes em 47 países. O código deles chamavam a prática de observar montanhas. Mais de 50.000 pessoas conectadas em silêncio total. A operação para desmantelar essa rede custou 2 bilhões de dólares. E ainda assim, não conseguiram parar. Agora vou revelar a primeira técnica, a mesma que está classificada como extinção imediata nos arquivos chineses. Shamatha Supremo não é meditação comum. É um hack direto no sistema operacional da sua consciência. Passo 1. A ancoragem primordial. Sente-se confortavelmente, coluna ereta, olhos fechados. Respire naturalmente 3 vezes. Agora, ao invés de focar na respiração, foque no espaço vazio entre as respirações. Esse microsegundo de pausa absoluta é a porta para a sua verdadeira natureza. Quando você encontra esse espaço, algo extraordinário acontece.
Você percebe que há uma parte de você que nunca nasceu e nunca vai morrer. Uma consciência pura que observa tudo, mas não é afetada por nada. Passo 2. O despertar da testemunha. Quando pensamentos surgirem, e eles vão surgir, não os siga nem os rejeite. Simplesmente pergunte: quem está observando este pensamento? Mantenha-se nesta pergunta sem buscar resposta intelectual. Você começará a perceber que existe um observador silencioso que está sempre presente, sempre livre, sempre em paz. Por que funciona tão bem? Dr. Lisa Chan, neurocientista de Harvard que estudou essas práticas em segredo, descobriu o mecanismo exato. Chamata Supremo ativa simultaneamente 3 redes neurais que normalmente nunca trabalham juntas: rede de atenção executiva, rede de modo padrão e rede de saliência. Quando essas 3 redes se sincronizam, você desenvolve o que a ciência chama de imunidade cognitiva total. Você se torna literalmente imune à ansiedade, depressão, vícios, manipulação e medo. É como instalar um antivírus mental que detecta e elimina qualquer programa externo, tentando controlar sua mente. Por isso, regimes autoritários têm pavor. Uma pessoa com imunidade cognitiva não pode ser controlada por nada nem ninguém. A segunda técnica é ainda mais poderosa. Chama-se Rigpa instantâneo, o despertar imediato da consciência pura. Esta técnica era ensinada apenas para discípulos que completassem 12 anos de preparação. Hoje vou quebrar essa tradição, porque a humanidade precisa despertar agora. Rigpa instantâneo. Método. Olhe para um ponto fixo à sua frente. Pode ser uma parede, uma árvore, qualquer coisa. Agora, sem mover os olhos, expanda sua percepção para incluir tudo ao redor. 360 graus completos. Mantenha os olhos fixos no ponto, mas perceba simultaneamente tudo na sua visão periférica. Depois de 30 segundos, algo extraordinário acontece. Você percebe que há uma consciência expandida que pode estar ciente de tudo ao mesmo tempo. Essa é sua consciência original, ilimitada, livre, desperta. Quando você acessa isso, todos os problemas psicológicos simplesmente desaparecem porque você percebe que nunca foram seus de verdade. Em 2021, um grupo de 23 executivos de uma multinacional começou a praticar essas técnicas em segredo. Em 4 meses, 19 deles pediram demissão para seguir seus propósitos reais. A empresa perdeu 340 milhões em talentos. Investigaram, descobriram as práticas e hoje tem detectores de comportamento despertar nos RH. Na Coreia do Sul, descobriram que estudantes praticando essas técnicas se tornaram completamente imunes ao sistema educacional de pressão. Pararam de competir, pararam de sofrer, mas paradoxalmente suas notas melhoraram 67%. O governo sul-coreano agora monitora grupos de meditação, procurando sinais dessas práticas subversivas. Vocês veem o padrão. Quando você desperta para quem realmente é, sistemas de controle perdem completamente o poder sobre você. Mas aqui está a verdade que ninguém conta. Essas técnicas não funcionam apenas individualmente. Elas criam um campo morfogenético de despertar. Dr. Rupert Sheldrake demonstrou que quando 1% de uma população desenvolve uma habilidade, ela se espalha automaticamente para o resto. É chamado efeito do centésimo macaco. Atualmente, estimamos que 0,3% da humanidade já despertou usando essas práticas. Quando chegarmos a 1%, aproximadamente 80 milhões de pessoas, algo sem precedentes vai acontecer. Um despertar coletivo espontâneo. A humanidade inteira vai começar a questionar, a ver através das ilusões, a se conectar com sua verdadeira natureza. Esse é o verdadeiro medo dos sistemas de controle. Não apenas indivíduos despertos, mas uma espécie inteira despertando simultaneamente. Existe uma rede global de praticantes que se comunica através de códigos. Chamamos de Sangha Invisible. São pessoas comuns, médicos, professores, programadores, que despertaram e agora vivem de forma completamente diferente. Eles não se organizam politicamente, não fazem manifestações, simplesmente vivem de sua natureza desperta, e isso naturalmente transforma tudo ao redor.
Se você começar a praticar essas técnicas regularmente, logo será contatado por essa rede, não através de convites ou mensagens, mas através de sincronicidades. Pessoas despertas naturalmente se encontram. É como se o próprio universo conspirasse para conectar aqueles que estão prontos para a verdade. E quando isso acontecer com você, e vai acontecer se você praticar com sinceridade, você entenderá que não está mais sozinho nesta jornada. Para acelerar seu despertar, siga este protocolo que os monges tibetanos desenvolveram para situações de emergência espiritual. Manhã, 7 minutos. 3 minutos de chamata supremo. 4 minutos de Rigpa instantâneo. Tarde, 7 minutos. Repita a mesma sequência. Noite, 6 minutos. 6 minutos de chamata supremo antes de dormir. Faça isso por 21 dias consecutivos e sua neuroplasticidade será completamente reconfigurada. Você literalmente se tornará uma pessoa diferente, mais livre, mais desperta, mais conectada com sua verdadeira essência. Mas cuidado, uma vez que você desperta, não há volta. Você nunca mais conseguirá viver completamente na ilusão. É uma mudança permanente e irreversível. Como saber se está funcionando? Estes são os sinais inequívocos de despertar genuíno. Você para de se identificar com seus pensamentos. Percebe que eles acontecem em você, não são você. Ansiedade desaparece naturalmente, não porque você a combate, mas porque percebe que não há um eu para ficar ansioso. Você perde interesse em dramas, tanto pessoais quanto sociais. Sincronicidades aumentam drasticamente. O universo começa a responder aos seus estados internos. Você desenvolve compaixão. Automática, não como esforço moral, mas como consequência natural de ver que tudo é uma única consciência. 6. Medo da morte desaparece, porque você percebe que nunca nasceu de verdade. 7. Você se torna incontrolável, no melhor sentido possível. Quando esses sinais aparecem, você saberá que cruzou a linha, que se juntou ao 0,3% da humanidade que já despertou. O que está acontecendo agora não é uma revolução política ou social. É uma revolução de consciência, silenciosa, mas imparável. Cada pessoa que desperta se torna um catalisador para o despertar de outras, não através de pregação ou convencimento, mas através da sua mera presença transformada. Governos podem proibir técnicas, podem perseguir praticantes, podem censurar informações, mas não podem impedir o despertar da consciência humana. É uma força evolutiva natural que chegou sua hora. E você, assistindo este vídeo agora, faz parte dessa revolução, quer você perceba ou não. O simples fato de ter sido atraído para essas informações mostra que sua consciência já está se movendo em direção ao despertar. Aqui está minha proposta. Pratique essas duas técnicas todos os dias por 30 dias. Mantenha um diário dos sinais de despertar que mencionei. Mas há uma condição crucial. Não conte para ninguém inicialmente. Pratique em silêncio absoluto, como a Sangha Invisível ensina. Se essas técnicas funcionarem como eu sei que funcionam, você naturalmente começará a inspirar outros através da sua transformação. Não através de palavras, mas através do seu campo energético expandido. Deixe apenas um emoji de montanha nos comentários, se você vai experimentar. Não explique mais nada. Vamos criar nossa própria célula da Sangha Invisível aqui no Brasil. E quando você começar a ter as sincronicidades, quando outros praticantes começarem a aparecer na sua vida, você saberá que não está mais sozinho nesta jornada. A China baniu essas práticas porque elas funcionam, porque libertam, porque despertam a verdadeira natureza humana que nenhum sistema pode controlar. Eles têm medo de uma humanidade desperta, porque pessoas despertas não podem ser escravizadas, manipuladas ou enganadas. Elas veem através de todas as ilusões e vivem de sua própria verdade interna. Se este vídeo chegou até você, não foi coincidência. Sua alma está pronta para dar o próximo passo evolutivo. A pergunta é: você tem coragem de despertar completamente? Lembre-se, eles podem proibir as técnicas, mas não podem proibir sua consciência de expandir. Pratique em silêncio, desperte em silêncio e deixe sua transformação falar por si mesma.
A revolução mais poderosa da história humana está acontecendo agora. Uma consciência por vez. E sua consciência pode ser a próxima. Pratiquem com responsabilidade. Pratiquem em silêncio. E lembrem-se, uma vez desperto, sempre desperto. Nos vemos do outro lado da ilusão.